Irmãos e irmãs, boa noite. A oração tem força, pois impulsiona e faz viver as forças adormecidas, dando vida nova àquele que, por vários motivos, se encontram ausentes dos objetivos maiores da estada na Terra. É como uma bateria descarregada de um veículo, que precisa de energia para voltar a funcionar e ser útil. Como seres imortais, temos o potencial divino sempre pronto a ser ativado por nós mesmos, para cumprir as responsabilidades que cada um tem consigo, mesmo na trajetória da evolução. Sendo o homem dotado do livre-arbítrio, Deus jamais viola a sua privacidade, senão quando ela própria se dispõe, pela vontade, a assumir os próprios atos. Mesmo quando existe a ajuda externa de companheiros de jornada, que se propõem a amparar aqueles que estão ausentes da vida. Nada acontecerá se o próprio ser não estiver disposto à mudança. Assim, incentivar o serviço alheio é tão justo como a função que tem o adubo na lavoura, ajudando para produzir com segurança. No entanto, a obrigação de mudar e produzir é tarefa intransponível de cada um. Para que sejamos felizes e encontremos a razão da existência, precisamos participar da obra de Deus. Primeiro, despertando os potenciais divinos em nós mesmos, a fim de, em seguida, estender os benefícios do aprendizado aos companheiros que ainda se encontram dormindo. Assim, queridos irmãos e irmãs, vamos elevar o nosso pensamento através dessa oração a Jesus, para que Ele abençoe todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades, que se encontram em sofrimentos. Uns pelas doenças do corpo, outros pelas doenças do espírito, que Jesus proporcione a paz, a saúde, a fé e a esperança a todos esses nossos irmãos. Pedimos pela nossa lista do SEC, os nossos irmãos encarnados e desencarnados que pedem oração, que os bons espíritos, trabalhadores desta área, possa abençoá-los, amenizando as dores, os sofrimentos e acalmando os espíritos daqueles que partiram, que eles encontrem a paz do Mestre Jesus. Pedimos também pelo nosso SEC, nosso ponto de luz, que a espiritualidade esteja sempre conosco, nos dando todo esse amparato, essa fortaleza de seguirmos adiante, para cima, para o alto, com Jesus. Fica conosco, Pai, hoje e todo sempre, que assim seja. Uma noite de paz a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, não vos inquieteis pela posse do ouro. Item 11. Ao lado do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Assim falando, Jesus ensinava a seus discípulos que confiassem na providência. Depois, como nada tinham, não despertariam cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguirem os caridosos dos egoístas. Foi por isso que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou seja,
quem é bastante humano para albergar o viajante que não tem como pagar, porque esses são dignos de escutar as vossas palavras. É pela caridade deles que o reconhecereis. Quanto àqueles que não quisessem recebê-los nem ouvi-los, Jesus, porventura, recomendou aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se impusessem a eles, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que fossem a outros lugares à procura de pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violentais consciência alguma, não obrigueis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa, não lanceis anátema sobre os que não pensam como vós, acolhei os que venham a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje é conquistado pela brandura. Boa noite, meus irmãos. Mais um Evangelho à luz da doutrina espírita. Mais um momento em que Jesus, com muita sabedoria, vem alargar as nossas consciências, mostrando como devemos caminhar em um mundo de provas e expiação, cuja chaga da humanidade é o egoísmo. Com certeza, segundo os costumes orientais daquele tempo, os poucos viajantes eram bem recebidos em casas de família, de amigos, enfim. Assim, os conselhos de Jesus de nada levarem quando fossem pregar em outros lugares eram adequados à época, além de os livrarem dos que poderiam cobiçar suas posses. Dizia o mestre: não vos inquieteis pela posse do ouro. Com certeza, buscarmos compreender que devemos sempre atender aos ensinos dos céus, buscando sim as virtudes. Jesus nada dizia sem um sentido moral. Podemos perceber nessas palavras a ideia de confiar na própria providência e procurar hospedagem em casas de seres humanos dignos, sérios, humildes, que mais preparados estavam para os novos tempos, mesmo sendo um número muito mínimo de pessoas capazes de compreender as mensagens de Jesus, mas seriam elas que iriam sim continuar divulgando a lei de amor. Confiar na providência divina, divulgar seus ensinamentos aos que os que desejavam, continuam atuais para todos, em todos os tempos. Percebemos também que Jesus recomenda aos seus seguidores que, quando não fossem aceitos pelos donos das casas ou para ouvi-los, deveriam afastar-se simplesmente. Nunca insistir, nunca forçar, jamais violentá-los. Assim, meus irmãos, deve agir o espírita, com seus familiares, com amigos, enfim. Não impor os conhecimentos, a filosofia, que acredita ser legítima e verdadeira, a sua religião, aos que não os queiram, a não ser iniciar os trabalhos dentro dos nossos próprios lares, com os nossos filhos, esposas, parentes mais próximos que estão ali no dia a dia, não impondo, mas sendo exemplos, vivenciando cada ensino de Jesus, mostrando que nós podemos sim fazer sempre algo por alguém. Aí será construir, repassar valores, virtudes que estão dentro dos princípios de Jesus. Jesus nos relata que ao sairdes dessa casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Ou seja, devemos nesse momento não levar mágoas, decepções,
tristezas por não serem aceitos os ensinos, continuar confiando em Deus, nas leis divinas, vivenciando-os o melhor possível, compreendendo que cada um tem o seu tempo. E dizia o mestre: até agora, o reino de Deus é tomado pela força. Ora, está lá em Mateus, no capítulo 11 e 12, ensinando que com ele a busca desse reino deverá ser sempre pelo amor, pela fraternidade, pelo exemplo, pela dedicação junto ao aflito, ao deserdado, a todos os irmãos de caminhada. O Espírito deve sempre agir, expondo a doutrina do Cristo, sempre que for solicitado por alguém, sempre que perceber interesse de alguém, mas também sem querer transformar o outro em espírita. Divulguemos a doutrina espírita com atitude. Lembrar que o Espiritismo veio para auxiliar a regeneração da humanidade e, para isso, basta seus princípios serem entendidos, aceitos e vivenciados. Então, meus irmãos, que nós possamos se utilizar de todos os recursos, todos os meios de comunicação, sem querer impor, sem querer forçar, mas sempre divulgando essa lei de amor através da atitude, da oração, do trabalho constante, junto aos nossos próximos. Sigamos com Jesus. Muita paz. Vamos na certeza de que Deus está sempre conosco, está sempre nos esperando com os nossos pensamentos positivos, que nós alcançaremos o nosso ideal, que é de ajuda a nós, a humanidade toda, a todos os lares, a todas as famílias. E o Deus da esperança nos encha de toda alegria, paz e fé. Que sejamos ricos de esperança no poder de Deus. Encorajamos nossos corações e que nos dê sempre a certeza de que não estamos sozinhos. Vivemos em um mundo ferido, doença, enfermidade, sofrimento, pobreza, que aflige tantos os nossos irmãos e a humanidade toda. Que possamos depositar toda a nossa fé em Deus, em nosso Pai maior, que está enraizada em nossos corações e em nossas mentes. Que Ele esteja sempre conosco e que a divindade maior esteja a amparar todos os nossos irmãos, derramando sobre todas as águas os fluidos, as energias de que todos necessitam para sua cura, para seus males, e que estejam cientes e conscientes de que tudo que for de melhor, Deus fará conosco. Nos ampara, Senhor, hoje, agora e todo sempre, que assim seja.